Eu quero, no dia de hoje, compartilhar com você uma palavra que encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 3, uma breve mensagem. Não vamos nos demorar, porque entendemos que o que Deus tem para falar, Ele fala. E quando Deus fala, Ele confirma no coração. Não é uma emoção, não é algo que simplesmente acontece. Não, Deus quando fala, Ele fala, irmãos. Então eu entendo que a glória de Deus é neste lugar. A presença do Senhor é notória aqui. E coisas grandes estão acontecendo aqui no dia de hoje. Amém? Glórias e honras ao nome do Senhor Jesus. Um único versículo aqui. Romanos capítulo 3, no versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Poderoso Deus, soberano Pai, neste momento nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, fale aos nossos corações, que no nome poderoso e santo de Jesus, o Senhor manifeste a Sua graça, a Sua glória e o Seu poder. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer aqui entre nós. Te damos graças, honras, glórias e louvores, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu hoje quero começar esta mensagem falando sobre o problema do pecado. Eu não quero ser dogmático nesta mensagem, eu não quero ser um acusador dos irmãos. Diante de Deus, todos os homens estão longe da presença dEle. Por quê? Porque a partir do momento em que o homem pecou, por herança, a raça humana recebeu o pecado original, o pecado de Adão. Então, quando uma criança nasce, por mais que ela não tenha nenhum tipo de maldade, ou de mau pensamento, ou coisa que o valha, essa criança nasce sob a mancha, sob o signo do pecado. E você pode me perguntar, mas pastor, o que é o pecado? Literalmente a palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. O alvo é Jesus. Só que eu quero aprofundar essa definição do que é o pecado. O pecado acontece quando nós recusamos a vontade de Deus. Ou seja, o que o autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, está falando é que todos nós pecamos, seja por herança, seja por omissão, seja por ação. Ou seja, quando eu escolho deliberadamente não cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu estou pecando. As pessoas falam muito do Antigo Testamento, dizendo que no Antigo Testamento valia a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se você matar, você vai ser morto. Se você desobedecer a pai e a mãe, você vai ser morto. Se você se levantar contra a sua liderança, você vai ser morto. E a morte era por apedrejamento. Nesta época, nós tendemos a observar que a lei era muito dura. E sabe o que é interessante notar? Que a lei de Deus naquele momento dos 10 mandamentos realmente era uma lei muito dura.
Só que a dispensação da graça em Cristo Jesus é mais dura ainda. Por quê? Porque naquele momento, para que um homem fosse condenado, ele precisaria concluir concretamente um ato de pecado, um ato de desobediência. Com Jesus, conforme ele mesmo ensinou, apenas olhar com intenção impura, por exemplo, para uma mulher, constitui pecado. Chamar um irmão de tolo, de bobão, constitui pecado. E Jesus chega a dizer que aquele que chamar o irmão de tolo será réu do fogo eterno, réu do fogo do inferno. É o que Jesus diz. Então nós podemos pensar: peraí, pastor, se só eu pensando eu cometo pecado, se eu chamar meu irmão de tolo, eu sou réu do inferno, então eu estou definitivamente condenado? Estaria. Não só você, eu, você, todos nós estaríamos condenados, sim. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão longe da glória de Deus. E essa glória de Deus é o Senhor Jesus. Porque o homem foi criado para adorar a Deus. Como o homem foi criado para adorar a Deus, e ele não o adora, como dito no início, ele rejeita a vontade de Deus. E sem Jesus, não é apenas você, fulano, beltrano, ciclano, todos nós, inclusive eu, afastado de Jesus, estou condenado à perdição eterna pelo poder que há no pecado. Eu sei que esta é uma palavra que muita gente não gosta de pregar, porque esta é uma verdade dura. É duro você saber que você está condenado à morte eterna. Não é fácil, mas essa é uma verdade. É duro você saber que você está afastado de Deus, mas é uma verdade. Por quê? Porque todos nós, como disse, nascemos para adorar a Deus. Então, a nossa tendência natural é nos aproximarmos de Deus. E o homem, para que a sua consciência ficasse limpa e tranquila, ele criou um negócio chamado religião. E esta religião, dizem os homens, sejam elas quais forem, ou seja ela qual for, te leva a Deus. Ou seja, todos nós ouvimos a palavra que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas eu fico com a palavra que está escrita em João capítulo 14, versículo 6, palavras do Senhor Jesus, que diz: o Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. O que as pessoas não entenderam nesta tentativa de amenizar ou acalmar as suas consciências é que a religião é uma criação humana. A religião é a vontade do homem. Mas a vontade de Deus é que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. E salvação e conhecimento da verdade apenas por meio do Senhor Jesus. Não existe uma outra maneira, não existe um outro jeitinho. Nós queremos dar jeitinho, mas Jesus é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. A gente precisa entender isso. Esta palavra não é mais pregada em muitos lugares, porque em muitos lugares não se pode pregar contra o pecado. Em muitos lugares você vai ouvir o quê? Quem é você para acusar? Quem é você para julgar? Eu respondo. Jesus, em João capítulo 7, versículo 24, diz: julgai segundo a reta justiça, segundo a palavra. O que as pessoas não entenderam é que existe uma diferença entre julgar segundo a palavra e condenar alguém ao inferno.
Há o problema do pecado e desse nós não podemos fugir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão afastados de Deus. Quando você se aproxima de Jesus e você reconhece isso através desta palavra, você começa a pensar: mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico a ninguém, eu não desejo mal de ninguém. Ei! A questão não é essa. A questão é que ser bom ou mal, ter bons interesses, boas intenções ou más intenções, não vai te dar vida eterna. A única pessoa que é capaz de te dar a vida eterna é Jesus. E sem Jesus, todos nós estamos condenados. A gente vai andar 2 capítulos e vamos para Romanos 6. A gente está em Romanos 4, a gente vai para Romanos 5, depois Romanos 6, que é onde a gente vai ficar no versículo 23. 2 capítulos à frente. Pastor Paulo Sérgio, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Mande um abraço à adoradora Patrícia, meu querido. Romanos 6, versículo 23. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler somente a primeira parte do versículo, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Repita comigo no 3. 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte. Até aqui. Queridos, tudo que nós fizermos gera uma consequência. Tudo que nós fizermos gera uma consequência. E o que é mais triste disso tudo é que muitas vezes a gente experimenta as consequências dos nossos erros e o inimigo apaga das nossas mentes o porquê daquilo. Por quê? O pecado está aí e ele gera uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, tudo que eu cometo aqui vai me gerar uma consequência. Você pode pensar, bem, então, no meu caso, não há mais solução. Já que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, logo, eu vou morrer. Enquanto o pecado estiver na vida do homem, ele está condenado à morte. Amém? Ou não amém? Amém. Ele está condenado à morte. Veja, queridos, a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o príncipe deste século cegou o entendimento daqueles que não creem, ou dos incrédulos. O príncipe deste século, deste mundo, que foi entregue a ele, Satanás, cega o entendimento de todos aqueles que não creem, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. O que esse versículo está dizendo? Satanás não permite que as pessoas vejam o pecado como algo tão mortal ou tão ruim assim. O que ele faz? Que as pessoas sintam prazer no pecado. E não vamos nos enganar. O pecado é gostoso sim, porque se o pecado fosse ruim, ninguém cometeria. O pecado dá prazer sim, porque senão ninguém cometeria. O problema não é o prazer que eu tenho imediatamente quando eu cometo o pecado, o problema é a consequência eterna. Aí é que está o problema. Porque Satanás faz com que a gente não veja isso. Então, o que a gente pensa e o que se diz por aí afora para nós?
todo mundo errado mesmo. Vou errar também. Deus me entende. Deus conhece o meu coração. Eu tenho um bom coração, eu não vou ser condenado à morte eterna. É isso que se fala por aí afora. É ou não é? Não é? Pois é, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a gente vê pessoas passando por problemas, ou dentro da igreja, não estou falando lá fora dos pecadores estão, não. Estou falando dentro da igreja mesmo. Você vê dentro da igreja pessoas caindo, passando por lutas, passando por problemas, como o caso que a irmã falou, a irmã Rose falou. O irmão está na presença de Deus, mas a vida dele está indo de mal a pior. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que todo erro gera uma consequência. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Se tudo gera uma consequência, automaticamente a pessoa que comete o pecado, ela tem que sofrer uma consequência. E o pecado é gostoso. Vamos ser sinceros. Mas, embora nós tenhamos, ok, uma palavra de condenação, uma realidade de condenação sobre as nossas vidas, existe uma solução. Existe uma provisão para os meus e os seus pecados. Amém. Se você está nos assistindo na rede social, dá um glória a Deus aí, digita aí glória a Deus, amém. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, olha o que diz a segunda parte do versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, querido, nós estávamos condenados ao pecado, nós estávamos condenados à morte eterna, mas a provisão de Cristo em nós veio para que nós fossemos salvos e libertos do pecado. Ah, se você quer adorar Ele, dê glória a Deus, louve ao Senhor nesta manhã, adore a Ele. Existe uma provisão para o meu e o seu pecado, existe um perdão para o meu e o seu pecado. A palavra de Deus diz: o pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não domina mais sobre a sua vida, o pecado não determina mais as suas escolhas nem os seus caminhos, não determina mais. Por quê? Porque agora Jesus é em nossas vidas, e como Jesus é em nossas vidas, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Pastor, quer dizer então que eu aceitei Jesus, foi tudo apagado? A condenação foi. A consequência fica. Algumas são irreversíveis, sim. A consequência fica, mas a consequência de um pecado que eu cometi lá atrás não determina quem eu sou hoje, porque hoje eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue de Jesus. Em Cristo eu sou perdoado. Ei, querido, toda cédula que de alguma maneira me era contrária foi lavada em Cristo Jesus, estando prontos para vingar toda desobediência quando em vós for cumprida a obediência a Cristo. Aleluias! Quando você obedece a Cristo, quando você se achega a Ele, o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Ei, querido, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, e a gente só atinge a vida eterna por meio de Jesus. Deus tem dado a mim, Deus tem dado a você um dom gratuito, a salvação por meio de Cristo Jesus. A verdade mais dura é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É por Jesus, é por Jesus, é por Jesus que nós obtemos a salvação eterna das nossas almas. É por Jesus. Não é por ninguém, não é por pastor, não é por denominação, não é por determinação, não é por campanha, não é por nada disso. Todas essas coisas são importantes, são.
Mas não é isso que salva. O que salva é o nome de Jesus, porque debaixo dos céus não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Quem salva é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A salvação é em Cristo, querido. A salvação é em Cristo. E você pode me perguntar, mas pastor, o que é preciso fazer para que eu seja salvo? A gente está no capítulo 6, a gente vai passar pelo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Romanos. O que eu faço, pastor, para ser salvo? Seria muito fácil dizer aqui para você: aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a coisa mais fácil que tem de fazermos. Daqui a pouco faremos uma oração, sim. Você que sentir de Deus vai confessar os seus erros e os seus pecados. Amém? No exato momento em que você fizer isto, o sangue de Jesus te purificará de todo pecado, diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos-lo mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e nos purificar de todas as injustiças. O que esse texto de 1 João capítulo 1 e não, versículo 2 e 1 está dizendo? Que quando a gente entende que não temos pecado, estamos chamando a Jesus de mentiroso. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 2 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Agora vamos raciocinar um pouquinho sobre esta purificação e perdão das injustiças. Imagine você que alguém violenta a filha de um outro alguém. Imagine você que alguém, por uma doença, assassina um pai de família. Como há pouco tempo atrás, eu tive com uma pistola na minha cara, por causa de um celular ou coisa do tipo. Eu poderia não estar aqui hoje. Sou um pai de família, pastor de um rebanho. Imagine, você na sua justiça humana, você vai dizer: não existe perdão para esta pessoa. É o que eu também vou dizer: não tem perdão. Só que o Evangelho nos diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se é toda injustiça, Ele é fiel e justo para nos purificar da fofoca, da maledicência, da calúnia, da violência contra os outros, do assassinato. Ele perdoa de tudo. Dos meus erros passados, aquilo que ficou lá atrás, Ele perdoa. Só que a gente não pode confundir uma coisa. O que, pastor? O perdão de Deus com a consequência do erro. A consequência do erro fica, mas o perdão você recebe quando você confessa a Ele. E é isso que o versículo 8 de Romanos 10 está dizendo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Versículo 9. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja como isso é muito mais profundo do que eu apenas dizer para você assim: aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceita Jesus. É óbvio que eu vou aceitar Jesus. Eu não quero morrer, eu não quero perecer, eu não quero ficar eternamente perdido. É óbvio que eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas ele fala sobre duas coisas aqui. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. A minha boca faz confissão e o meu coração crê, porque eu estava perdido e Jesus me ressuscitou. Eu estava morto e Jesus me ressuscitou. Eu estava condenado e Jesus me ressuscitou. Jesus me trouxe para o reino da morte, do reino da morte para o reino do Filho do seu amor. Ele me ressuscitou dentre os mortos. É por isso que no momento do batismo eu desço as águas como um homem do pecado e volto como um homem lavado, remido, redimido, a exemplo de Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para livrar a mim, para livrar a você, para libertar a você, para salvar você da morte eterna. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer transformar a tua história. Aleluia! Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. E Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele te dá forças para você vencer todas as lutas, todas as batalhas, todas as barreiras que você vai enfrentar após esta decisão. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Ei querido, ei querida, a partir de hoje você não está mais sozinho. A partir de hoje você não está mais sozinha, porque você tem um Deus ao seu lado. Você tem um Deus dentro do seu coração. Você tem um Jesus que te ajuda, que te esforça e que te ajuda com a sua destra fiel. Glória a Deus. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus.